em parte devido à amplitude do assunto, e em parte por um problema metodológico, esta primeira aula terá que colocar alguns conceitos com os quais depois nós vamos aplicar as filosofias pré-socráticas. Então, antes de entrar na exposição cronológica das doutrinas, eu vou ter que dar uma aula que não será histórica, e sim teórica. Esta aula aqui vai colocar um problema fundamental para a própria narrativa, que é o seguinte: existe um certo consenso, e isso você lerá em praticamente todas as histórias da filosofia antiga, que a filosofia se distingue da tradição anterior por ser uma atividade de ordem racional. Esse apelo à ideia de razão é usado, inclusive, para sustentar o argumento que afirma a filosofia como uma tradição autônoma, que nada deveria, vamos dizer, às fontes orientais. Isso houve durante algum tempo uma discussão a respeito de se o que aquilo que apareceu na Grécia já não teria sido antecipado de algum modo pelos egípcios e babilônios e judeus, etc. E a tendência moderna é negar vamos dizer, essa filiação oriental da filosofia grega e afirmá-la, vamos dizer, como um movimento novo, tá certo? Inteiramente original, sendo que o argumento básico para legitimar isso é a distinção entre o que seria, vamos dizer, um conhecimento de tipo mítico ou mitopoético e o conhecimento racional. Tá certo? Então, isso quer dizer que desde os primeiros pré-socráticos, desde Tales, os filósofos gregos estariam já numa linha de investigações que os aproximaria antes da ideia do cientista moderno do que da ideia dos profetas ou videntes de tradições orientais antigas. Eu, por mais que eu estude essa coisa, eu não consigo entender exatamente do que estão falando, né? A distinção entre o mitopoético e o racional, tal como é oferecida nas várias histórias da filosofia, e mesmo nas melhores delas, eu trouxe dois exemplos aqui. Um é o do Giovanni Reale, a História da Filosofia Antiga, e o outro é um livro clássico de Cornford, Principium Sapientiae, as origens do pensamento filosófico grego. A tese dos dois é mais ou menos a mesma. Trata-se de fazer a distinção entre o mitopoético e o racional. No entanto, se nós pegarmos, vamos dizer, as primeiras doutrinas dos filósofos pré-socráticos, nós veremos que nela essa distinção do mítico e do racional não aparece tão clara assim, e que quanto mais nós tentamos nos apegar a essa distinção, parece que nós estamos pisando em areia movediça. Por exemplo, quando Tales enuncia a sua doutrina fundamental, a de que a origem de todas as coisas é a água, em que sentido isso poderia ser, vamos dizer, uma teoria científica? E em que sentido é um enunciado mitopoético? Tá certo? A mim parece que pelo qualquer dos dois lados que você veja, você vai chegar a algum resultado. Mas, para que a distinção vamos dizer, não seja realmente útil, nós temos que, de certo modo, exagerá-la e sublinhar ao máximo a oposição das duas ideias enunciadas. Você veja aqui em que sentido nós poderíamos hoje em dia admitir como teoria científica uma hipótese qualquer que fosse sobre a origem de todas as coisas. Note bem que mesmo a teoria cosmológica atual do Big Bang não o oferece como origem de todas as coisas.
tá certo? Mas apenas de algumas das características do universo físico. Então, nós hoje em dia tenderíamos mais a dizer que uma teoria sobre a origem de todas as coisas seria uma teoria ou metafísica ou mitopoética, religiosa, teológica, mas jamais seria aceitável como teoria científica. Por exemplo, uma teoria sobre a origem de todas as coisas teria que ser também uma teoria sobre a origem daquela própria teoria. Não é isso? Aquilo que vai explicar o fundamento de todo o universo tem que explicar também, né, como foi possível o surgimento desta mesma teoria depois de alguns bilênios de evolução cósmica, tá certo? Então, se não conseguisse haver conexão causal evidente entre o fato de que houve um Big Bang e o fato de que o seu fulano de tal teve certas ideias, né, na data tal, a teoria, evidentemente, já não explicaria todas as coisas, mas somente algumas delas. Não é isso? Isso aqui é uma observação elementar, quer dizer, qualquer homem de ciência sabe que ele não pode fazer uma teoria sobre a origem ou a causa de todas as coisas. Ele teria que fazer sobre a origem de algumas coisas determinadas, tá certo? E identificáveis. Então, em que sentido que o enunciado de Tales seria tão diferente dos enunciados de Hesíodo, tá certo? Que vai contando a história das origens do universo a partir dos conflitos entre as várias potências divinas, tá certo? Qual é a diferença que existe, né, entre você dizer que a origem de todas as coisas é a água e você dizer que no começo havia o caos, daí dentro do caos surgiu uma briga entre fulano e ciclano e assim por diante, né? Aparentemente a diferença não é tanta. Não é isso? E, portanto, a ideia de que há um abismo entre as fontes orientais ou entre a tradição grega primitiva e essa atividade filosófica parece mais, vamos dizer, uma afirmação arbitrária e uma espécie de defesa, como diríamos, partidária, né, da autonomia da atividade filosófica. E a gente nota que em todos aqueles que argumentam nesse sentido, existe uma certa irritação, né? E da parte daqueles que argumentam em favor de uma origem oriental, de uma raiz, né, hebraica, egípcia ou babilônia, existe, ao contrário, um certo desprezo e uma vontade de minimizar a importância da tradição filosófica. Eu me refiro especificamente ao arquiconhecido René Guénon. Guénon dirá que, vamos dizer, a filosofia é apenas um momento secundário da história espiritual da humanidade e que tudo aquilo que já estava feito antes no Egito, Babilônia, Índia e tal, é extremamente mais importante e que tudo, no fim das contas, tudo que os gregos fizeram não foi senão descobrir 2 ou 3 chaves dialéticas que tornavam mais explicáveis coisas que as pessoas já sabiam antes, né? Naturalmente, a tradição acadêmica hoje não aceita isso e a argumentação do Giovanni Reale contra essa hipótese é bastante impaciente, tá certo? Então, nesse confronto, né, de uma espécie de desprezo por um lado e de uma irritação, de uma espécie de sentimento de dignidade ofendida pelo outro, né, eu acho que não vai sair nada que nos ajude, né? O problema está colocado, eu creio que em bases mais polêmicas e quase religiosas do que em bases realmente científicas, tá certo? Em primeiro lugar, porque existe uma nuance valorativa evidente, né, nas duas coisas. Quer dizer, se o indivíduo privilegia, né, o conhecimento mitopoético como sendo um conhecimento de ordem superior, revelado, ou qualquer coisa assim, então ele tenderá a enfatizar a raiz, né, oriental da filosofia. E se ao contrário, ele enfatiza a importância do discurso científico, racional, moderno, ele tenderá a cortar essas raízes e afirmar a originalidade da filosofia.
Mas suponhamos que nós colocássemos entre parênteses, ou até que nós rejeitássemos completamente essas nuances valorativas. Suponha que nós colocássemos a coisa assim, olha, nós realmente não sabemos o que é melhor e mais importante, se é o discurso mito-poético antigo ou se é o discurso racional moderno. Nós não temos nenhuma certeza a respeito desse negócio, tá certo? Ademais, onde são, tudo isso são monumentos cognitivos tão grandes, tão gigantescos, que me pareceria uma pretensão idiota eu dizer que um é maior, o outro e o outro é menor, né? O que eu sei é que os dois são maiores do que eu, não é isso? E que eu não conheço nenhum por inteiro e nem o outro por inteiro. Eu não abarco a significação de um por inteiro e nem do outro por inteiro. Portanto, o julgamento de tamanho, ele é mais uma expressão de uma aposta, de um desejo, do que uma coisa verdadeira, tá certo? Mais ainda, existe esta realidade deprimente de que todo aquele que procura afirmar a superioridade do discurso mitopoético, né, jamais o faz em discurso mitopoético. Isso é argumentação lógica. Né? Então, e que, por outro lado, aquele sujeito que afirma a superioridade absoluta, vamos dizer, da razão e do discurso científico moderno, no fim das contas, não conseguindo nos dizer no que consiste precisamente essa diferença específica, tá certo, do racional, e muito menos identificar a presença desse elemento específico, identificar de maneira puramente diferencial a presença desse elemento específico nos pré-socráticos, acaba nos oferecendo também uma teoria que, se você pensar bem, é mitopoética. Então, a tal da razão aí aparece menos como um conceito claro de uma coisa que a gente entende do que como uma entidade também mítica chamada razão, com R maiúsculo, tá certo? Perante a qual nós deveríamos nos prosternar em sinal de respeito. Então tudo isso aí me parece, sabe, uma teratomaquia, né? Uma luta de monstros, né? No escuro. E a gente está ouvindo aquela barulhada, não está entendendo nada. Eu confesso que não entendo nada desse debate. Mas você perceber que você não está entendendo é um grande passo para a conquista do conhecimento, né? O que eu não entendo precisamente é o seguinte: o conceito da razão, tá certo? A nossa ideia de razão, ela não nasce num momento histórico definido, com uma fronteira clara, separando de outras capacidades cognitivas que predominassem antes, tá certo? Não só o homem vai tomando posse da tal da razão muito lentamente e de maneira muito problemática, como a dura verdade é que até hoje ele não conseguiu dizer exatamente no que ela consiste. Tá certo? Então, se os conceitos que nós estamos usando já não estão totalmente sob o nosso controle, muito menos poderíamos usá-los como ferramenta de aferição de outras coisas que também estão confusas. Quer dizer, não vai explicar o confuso pelo nebuloso, o nebuloso pelo confuso. Tá certo? Nesses casos, a prudência recomenda você simplesmente dizer o que eu estou dizendo. Olha, eu não estou entendendo direito esta coisa. E, de fato, ninguém está. Tá certo? Portanto, eu desafio qualquer um a provar essas teses ou da origem oriental ou da autonomia da filosofia em termos que sejam cientificamente válidos. Tá certo? Ou então que ele prove que não é possível teoria científica nenhuma a respeito e que no máximo que nós vamos ter que nos contentar é com, vamos dizer, uma figura mitopoética. Tá certo? Se nós pegarmos a tese fundamental de Tales, de que a origem de todas as coisas é a água, nós devemos dizer, isto é uma imagem poética, é um símile poético, é uma metáfora poética, tá certo? É uma figura poética, ou isto é uma teoria científica? Então, uma teoria científica no sentido moderno, no sentido atual, não poderia ser, nessa sentença não poderia ser de jeito nenhum
Pelo simples fato de que os critérios de cientificidade que hoje nós aceitamos não existiam na época. Então era absolutamente impossível, né, que Tales sozinho, né, se antecipasse a 25 séculos de progresso científico e de progresso na autodefinição da ciência, tá certo? E já, por felicidade, enunciasse uma frase que tivesse todas as características, vamos dizer, formais, lógicas e epistemológicas do que hoje nós entendemos como uma teoria científica. Por exemplo, o que seria o enunciado de Tales à luz do método popperiano da falseabilidade. Todo mundo sabe que Popper exige de uma teoria científica que ela, ao ser enunciado, ela torna explícito em que condições ela seria falsa. Se ela pretende ser verdadeira, bom, se você pretende que o seu enunciado seja verdadeiro, então o que seria preciso para que ele fosse falso? Ou seja, que condições o desmentiriam? Então, a teoria científica, segundo Popper, tem que ser enunciada de tal modo, tá certo, que a versão falsa dela, ou o aspecto falso, a possibilidade da sua falsidade, esteja também enunciada de maneira clara. Não é isso? Ora, essa condição evidentemente não é atendida, né, em grau nenhum pela sentença de que todas as coisas provêm da água. Como você poderia provar que as coisas vêm da água? Para isso você teria que enunciar, né, como ficariam as coisas se elas não proviessem da água, e sim de outras origens. E daí você, provando a falsidade dessas outras origens, restaria a da água. Mas qual seria a diferença entre vir da água ou vir do ar, por exemplo? Se nós pegamos assim a água e o ar e nós nos perguntamos, bom, qual seria mais primitivo? Qual seria mais anterior? E, bom, sob certos aspectos, nós notamos que o ar, por exemplo, ele tem elementos de umidade, e se ele tem alguma água nele, e não sendo evidentemente composto só de água, então ele não poderia, ele por si mesmo, ser a origem da água. Desde que a água é um dos elementos que o compõe, ela não pode ser o arqui-elemento do qual se compuseram os vários elementos que o compõem. Tá certo? Mas, por outro lado, você vê que o ar tem um elemento de rarefação, tem um aspecto de rarefação, tá certo? Maior que o da água. E que, nesse sentido, a água poderia ser vista como uma condensação de algum dos componentes do ar. E essas duas versões das coisas, uma não nos parece mais verossímil do que a outra. Não é isso? E nós podemos argumentar indefinidamente em favor de uma, em favor de outra, e não chegaremos a conclusão nenhuma. Tá certo? E no fim teríamos que admitir que a sentença ou a alternativa foi simplesmente mal formulada. O que nós queremos dizer com esse mal formulado? Nós queremos dizer que nós não temos clareza suficiente quanto ao que é o ar ou o que é a água, para podermos saber qual dos dois veio antes. Para você saber se uma coisa causou a outra ou a outra causou a uma, bom, o mínimo que você precisa saber é saber o que é uma e o que é a outra. Tá certo? Então nós teríamos caído numa espécie de discurso de múltiplo sentido, um discurso plurisenso. Ou seja, antes de você ter a explicação causal do ar ou da água, você precisaria ter a definição científica do ar e da água, e o fato é que você não tinha. Ora, se Tales não tinha a definição científica da água e, portanto, não tinha uma definição científica, muito menos tinha uma definição científica do outro elemento da frase, isso é do tal todas as coisas, tá certo? Então, como é que ele poderia enunciar com esses elementos semânticos, tá certo, vamos dizer, tão vagos, tão aleatórios, tão frouxos, uma teoria científica? A resposta, ele não poderia fazer isso de maneira alguma, tá certo? Então, a que tipo de experiência cognitiva
tá certo, nos remete a esse enunciado de Tales. É evidente que tudo que o sujeito enuncia, né, é porque corresponde a algo que ele pensou, que ele inteligiu, que ele intuiu, que ele imaginou, tá certo? E se nós não temos a capacidade, vamos dizer, de remontar até essa experiência, essa cognição originária, nós simplesmente não entendemos do que ele está dizendo. Ora, partindo do princípio de que a espécie humana, desde o tempo de Tales, não mudou muito na sua estrutura anatômica, fisiológica e, portanto, cognitiva, nós devemos admitir que qualquer que tenha sido a experiência de Tales, ela ainda nos deve ser acessível, pelo menos imaginativamente. Não é possível que o transcurso do tempo a tenha tornado tão estranha que ela tenha se tornado, vamos dizer, impossível, né, de chegar ao nosso alcance. Por outro lado, nós conhecemos bastante o processo atual do conhecimento científico e a sequência de experiências cognitivas que corresponde a uma investigação científica. E nós podemos, então, comparar as duas, né? Também nós conhecemos algo da imaginação mítica, tá certo? E da linguagem mitopoética, tá certo? Então, de certo modo, o conjunto dessas experiências nos está acessível e nós podemos sempre fazer o experimento imaginário, tá certo? De remontar desde um enunciado verbal até a experiência básica que está subentendida nele, tá certo? Então, imagine em que circunstâncias você poderia enunciar, né, esta sentença de que a origem de todas as coisas é a água. Todos nós podemos fazer este experimento. Podemos fazer o experimento de ter a impressão, tá certo, de que todas as coisas vêm da água, tá certo? Existe, por exemplo, uma analogia que nós podemos fazer. Você nota que quando você adormece, quando você vai dormir, as formas, né, dos elementos sensíveis do mundo exterior, elas como que se derretem e se liquefazem. Elas perdem a sua definição. Você está, vamos dizer, enquanto você está acordado, tá certo? Você sabe que os elementos circundantes, eles conservam a sua forma, tá certo? E você acredita que eles são reais justamente porque eles conservam. Por exemplo, essa parede está na sua frente, tá certo? E você sabe que você não pode atravessá-la. Tá certo? Você sabe que no instante seguinte ela não terá saído daí só para que você a atravesse, tá certo? Você sabe que se ela tem uma certa consistência, uma certa rigidez, ela vai continuar tendo esta consistência, esta rigidez. Você pode sentar aqui e dizer, vamos esperar que ela amoleça, tá certo? Ela não vai amolecer, tá certo? Ou seja, esses dados do mundo exterior, eles vão fazer o que eles querem, não o que você quer. Não é isso? Então, esta autonomia dos dados do mundo exterior é que nos faz admiti-los como reais. Se eles se curvassem às nossas exigências imaginativas, tá certo? Nós teríamos uma certa dificuldade de distingui-los dos nossos próprios pensamentos. É isso? Se, por exemplo, eu imagino que esta mesa sai voando, e ela instantaneamente, né, sai voando, né? Se eu olho esta distinta plateia e imagino que toda ela se transformou numa coleção de beldades peladas, ansiosas para atender todas as minhas fantasias lúbricas, e isso acontece, tá certo? Eu teria uma certa dificuldade, né, de distinguir entre o que é mundo exterior e o que é o meu próprio pensamento. Eu não saberia se essas coisas existem ou se eu as estou inventando. É isso? Ora, este recuo desde um mundo de coisas definidas e autônomas até um mundo, é certo, de imagens que já são, vamos dizer, plásticas, são dóceis, é certo, que cedem
ao seu desejo, é exatamente o que acontece quando você vai dormindo, vai dormir. Não é isso? Tanto que, se houver no mundo exterior, nesse instante, algum tipo de estímulo que você não quer receber, o que acontece? Você acorda. Se vem, vamos dizer, um ruído que não estava nos seus planos, tá certo? Ou um cheiro, tá certo? Que não corresponde com o seu estado de espírito naquele momento, tá certo? Ou alguém acende a luz, e não foi você que quis nada disso, quer dizer, isso vai contra a tendência a qual o seu organismo está procurando se acomodar. Bom, você acorda e não consegue mais dormir. Então, você pode fazer uma analogia disso aí como uma espécie de degelo ou derretimento. São formas rígidas que se liquefazem ou se derretem, se tornando, portanto, mais dóceis, tá certo, aos seus desejos. Não é isso que acontece quando você dorme? Então... Por isso que existe a expressão mergulhar. Isto mesmo, mas aí você tirou as palavras da minha boca, era isso que eu ia dizer. Quer dizer que a associação do sono com um mergulhar, né, com um afundar em águas profundas, eu acho que ela é universal. Tá certo? Ninguém compara o sono exatamente ao contrário, a um enrijecimento. Eu acho que não, tá certo? Portanto, por analogia inversa, tá certo? Como você vê que você está recuando desde um mundo de coisas definidas para um indefinido, tá certo? E ao mesmo tempo você vê que a sua quantidade, vamos dizer, de atividade vai diminuindo e tudo vai se simplificando e também, tá certo? Você vai recuando desde experiências mais diferenciadas que são próprias da sua idade adulta para certas experiências que são idênticas às que você tinha quando era bebê, porque dormia tudo a mesma coisa para todo mundo, tá certo? Então, você pode associar esse mergulhar das águas profundas do sono, tá certo, a uma espécie de recuo no tempo. Isso acontece também por quê? Porque no sono não são só as formas físicas que se desfazem, tá certo? Mas a rígida estrutura de tempo na qual nós vivemos. Não é isso? Nós sabemos que aquilo que aconteceu não desacontece. Não é isso? Porque nós sabemos que o tempo não recua. Ele pode ir para dentro, para trás ele nunca vai. Mas no sono vai. Não é isso? No sono, coisas que aconteceram, né, há 20 ou 30 anos podem estar presentes como se fosse agora. Não é isso? Também, coisas que na vida de vigília você não conseguiria recordar por um esforço consciente de rememoração, eles podem se aparecer no sono ou num estado de relaxamento profundo. Não é isso? Não tem esse pessoal que diz que faz você recuar às vidas anteriores? Na verdade, você não sabe se são anteriores. Não é isso? Você sabe que são vidas que te aparecem na imaginação, de algum modo, tá certo? A associação do ser, vamos dizer, são encarnações anteriores, né? Eu digo, isto, note bem a sutileza. Você dizer que uma vida foi anterior à outra, pressupõe, vamos dizer, uma estrutura de temporalidade que não é aquela que aparece no sonho e que não pode ser traduzida imaginariamente. A estrutura de tempo não é visível. A estrutura de tempo é uma ordem lógica que você coloca, é uma articulação que você só pode fazer quando está acordado, tá certo? No sonho, na regressão, bom, simplesmente apareceria vários episódios que depois, quando eu acordar, né, o tal do terapeuta de vidas passadas me dirá que foram vidas passadas e eu acreditarei. Mas, no instante que elas apareceram, elas não podem ter aparecido como passadas. Mas se você reviveu as suas vidas passadas, tal como você as viveu naquele momento elas não eram passadas, elas eram presentes. Tá certo? E se você as reviveu sabendo que eram passadas, você não as reviveu de maneira alguma, você apenas as imaginou. Não é isso? Então, existe vamos dizer, uma impossibilidade intrínseca de você ter uma experiência, uma revivescência das vidas passadas enquanto passadas. Está compreendendo? E sim apenas como vidas. Não é isso? Então quer dizer que
mergulho nas águas profundas, ele corresponde não apenas a uma dissolução, vamos dizer, das formas sensíveis, mas a uma dissolução da estrutura de tempo e, portanto, da estrutura, vamos dizer, dos elos de necessidade causal ao qual nós estamos acostumados na vida de vigília. É isso? Ora, se você dissolve as formas sensíveis e dissolve os elos de tempo, então é evidente que você está dissolvendo toda a cadeia das consequências e você está remontando a um princípio no qual todas as consequências que efetivamente se desenrolaram depois ainda eram possíveis de maneira simultânea. Estão compreendendo? Quer dizer, antes das coisas acontecerem, todas elas são possíveis. Não é isso? E elas são possíveis quando? Simultaneamente, elas aparecem como possibilidades simultâneas. Não é isso? Isso quer dizer que você estaria, então, nesse estado, vamos dizer, remontando desde um mundo de efetividade até um mundo de possibilidade. Não é isso? Então, é como se dissesse, no sono você sai do mundo efetivo e você entra no mundo possível. É isso? Ora, o possível é necessariamente anterior, logicamente e cronologicamente, ao efetivo, aquilo que realmente aconteceu. Então, quer dizer que esta associação do sono e deste mergulho, dessas águas, dessa profundidade, com um retorno da efetividade à possibilidade, e, portanto, como um retorno das coisas até a sua origem, é bastante viável. É isso? Só que tudo isso é o quê? São associações de ideias, associações de imagens. Nós não podemos dizer que nenhuma dessas coisas é exatamente assim. Não é isso? Assim como, né, se eu tenho no sono a visão de algo que depois eu penso que ser uma vida passada, digo certamente, na melhor das hipóteses, será uma imagem de alguma cena da vida passada e não uma revivescência da vida passada, porque a revivescência teria que durar tanto quanto durou o raio da vida passada. Tá certo? Quer dizer, durante a sessão de rememoração das vidas passadas, né, se eu recordasse 10 vidas passadas, cada uma com uma duração média de 70 anos, eu precisaria de 700 anos de terapia de vidas passadas para poder reviver isso aí. Tá certo? Então, nenhuma recordação disso aí é uma revivescência no sentido pleno. É uma imagem apenas, né? Na verdade, isso não se aplica só a esse caso extremo, né, hiperbólico que eu estou falando das vidas passadas, mas a qualquer rememoração do que quer que seja. Se eu peço, recorde algo que você viveu, uma cena qualquer que você viveu, né? Você vai ver que a recordação não dura tanto quanto a cena durou na verdade. E mais ainda, você verá que não tem todos os elementos que estavam na cena, mas somente alguns deles. Então, aí o que acontece? Esses poucos elementos que você recordou, tá certo, são suficientes para te sugerir os restantes. Não é isso? Então, o que é isso? Isso é exatamente uma imagem poética. Quando você diz um pouquinho de coisa que sugere um montão de coisa que você não disse. É isso? Isso quer dizer que, literalmente, nós temos que admitir que a sentença de Tales é uma expressão de um experimento poético. Estão compreendendo? E não outra coisa. Diga. Eu já vi algumas explicações que associavam a ideia da água à experiência do dia a dia de um povo que vivia a maior parte do seu tempo nos rios e que via os fenômenos causados no ambiente pela chuva, pela água que sai da terra, por poço, por fonte e assim por diante. Aí fazendo associação, por exemplo, que as chuvas fazem com que as plantas cresçam,
Isso traz a vida para os animais e assim por diante. Através do alimento. Sim, seria um outro tipo vamos dizer, de conexão que também se pode. Ou então as tempestades muito fortes podem redefinir o ambiente do terreno, trazendo enxurrada e assim por diante. Sim, mas se você vê que o simples fato de chover significa que algo jogou água em cima de você. Não foi a água que se jogou. Então, nesse sentido, quer dizer, como é que a simples experiência de que, olha, choveu e a chuva provocou isso, mas poderia sugerir a água como origem? Não, isso sugeriria apenas a presença da água como um dos elementos, né, de um processo que transcende a própria água. Né? Não é isso? Então, por exemplo, para que a água caia, é necessário que você esteja embaixo e algo que joga água esteja em cima. Portanto, é necessário que tenha um negócio chamado espaço. Isso me parece auto-evidente também. Se há um deslocamento da água no espaço, é porque o espaço não é a água. Não é isso? Essa é uma distinção que hoje em dia nós faríamos facilmente, e esta observação jamais nos sugeriria por si a água como origem de todas as coisas. Poderia surgir a água como um elemento ou um capítulo do processo, mas nunca como origem. A observação deste processo e a observação do papel da água nesse processo natural jamais sugeriria por si a origem aquática de todas as coisas, se não houvesse um outro elemento subjetivo, né, que reforçasse essa hipótese. E esse elemento subjetivo não creio que possa ser outra senão a associação da ideia de criação de todas as coisas, tá certo? Com a ideia da cristalização de formas, que depois derretem e são devolvidas à sua origem. Não é isso? Ora, esse símbolo aparecerá também em narrativas mitopoéticas, né? Na Bíblia, bom, não foi a água que formou todas as coisas, mas ela pelo menos foi uma das primeiras coisas que se formaram. Não é isso? Quer dizer, quando Deus separa um extrato, né, úmido de um extrato seco, né? Se não me engano, no versículo também no início não tinha nada e o Espírito de Deus pairava. Pairava onde que ele pairava? Sobre as águas. Tá certo? Então, quer dizer, essa ideia da água como um símbolo da primordialidade, ela está presente em toda parte. E Tales não poderia ter enunciado isto aí. Tá certo? Se não tivesse alguma experiência cognitiva que, de algum modo, lhe mostrasse isto. Ora, mas em que essa experiência cognitiva teria sido diferente, né, da experiência do indivíduo que, raciocinando mitopoeticamente, dissesse que, no princípio, havia, né, as águas primordiais ou coisa assim? Então, a experiência é rigorosamente a mesma. Eu não vejo diferença. Tá certo? Oi. Você seria momentaneamente oportuno nessa relação, já que o senhor está tratando de pré-socrático, com a afirmação de Aristóteles que a origem de todas as coisas é terra, água, fogo e ar, ficou desfeita essa afirmação de Tales? Não, primeiro que essa afirmação vem muito antes de Aristóteles, vem com Empédocles, né? E Aristóteles simplesmente vai subscrever, vamos dizer, com restrições, essa teoria, né? Ela não pode ficar desfeita, porque para ficar desfeita ela precisaria ser uma teoria científica no sentido moderno, né? Como é uma sentença mitopoética, ela é pluricência, ela tem muitos sentidos possíveis, né? Então você não tem muito como impugná-la. Ela não atende à condição do Popper, da falseabilidade. Tá certo? Então ela não tem nem como ser provada, nem como ser impugnada. Tá certo? Então, até o momento, nós vemos que não há nenhuma diferença entre este enunciado de Tales e qualquer enunciado mitopoético. No entanto, existe uma outra diferença que não apareceu ainda, como é que vai aparecer agora.
é que, primeiro, a afirmativa de Tales não é narrativa. Ele não está contando uma história. Ele está realmente enunciando uma hipótese, embora essa hipótese exprima, vamos dizer, condensadamente e de maneira pluricensa, uma impressão que em si mesma é tão vasta e tão complicada que não poderia ser senão expressa por um símbolo poético. Mas ele certamente não está fazendo a mesma coisa que Homero ou Hesíodo. Homero e Hesíodo fazem uma narrativa. Quer dizer, eles estão contando a origem das coisas como se eles estivessem lá, como se eles fossem, vamos dizer, testemunhas da criação, como se eles tivessem assistido o começo de todas as coisas, coisa que você sabe que eles não assistiram, né? Quando Hesíodo conta que houve tais ou quais conflitos entre as potestades primordiais, ele conta aquilo de fato como se ele estivesse vendo, como se fosse um repórter que está narrando aquela guerra, e ele sabe que ele não é, tá certo? Portanto, ele sabe que ele está repetindo uma história que foi contada para ele por um sujeito que ouviu de outro, 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 e cuja origem se perde na própria noite dos tempos. Ou seja, a narrativa da origem é a origem da narrativa. Não é isso? Quer dizer, eu vou contar uma história que se passou há tanto tempo, tanto tempo, tá certo? Que eu também não sei de onde se originou essa própria história. Este elemento não está presente em Tales. Está entendendo? Esse é o elemento de uma narrativa, né, misteriosa, né, de uma origem, que é a origem do próprio mistério, da própria narrativa. Isso não está presente em Tales de maneira alguma. Ele não está, isto, é claro, ele não está contando uma história. Tá certo? Então, neste sentido, a teoria de Tales é radicalmente diferente das narrativas míticas da origem, pelo simples fato de não ser uma narrativa. As narrativas são enunciados poéticos e o dele também, tá certo? Só que as narrativas dos poetas são narrativas e esta afirmativa dele não é, tá certo? Ora, não esqueçam que nesse ínterim, né, entre, vamos dizer, as origens da religião primitiva grega, tá certo? E entre esses poemas épicos de Homero e Hesíodo e Tales, tá certo? Acontece alguma coisa muito peculiar. Tá certo? Acontece primeiro, vamos dizer, a crise da própria religião grega. Essa religião vai perdendo credibilidade, ela não funciona mais, tem pessoas que não acreditam. E na medida que não acreditam, é certo? Das duas, uma. Se essa religião lhes dava, vamos dizer, uma ideia qualquer, uma ligação, uma recordação da origem de todas as coisas, na medida que o sujeito perde contato com a religião, ele cortou o fio que o liga à origem, então ele não sabe mais onde ele está. Tá certo? Essa seria uma das hipóteses. Então, existiria o surgimento da experiência, vamos dizer, do homem como um bicho que está jogado no mundo sem saber de onde veio. Não é isso? Então é o famoso estar aí do Heidegger, ou o negócio do Jasper, do objectum, aquilo que está jogado, né? Então, o homem que está jogado dentro de uma realidade, sem saber de onde ele veio, o que ele está fazendo ali e tal, bom, isso é um tipo de vivência da realidade que algumas pessoas têm e que, de um modo ou de outro, todos nós temos em algum momento. Não é isso? Quer dizer, o que eu vim fazer aqui? Né? Se eu não tenho mais uma ideia da minha conexão com uma origem qualquer, então eu estou literalmente jogado. Então essa seria uma hipótese. A segunda hipótese seria a de você mesmo buscar uma ligação com essa origem. Não é isso? Quer dizer, já que a religião, o culto público, a crença publicamente admitida não me dá essa ideia, bom, quem sabe eu mesmo, né, consigo. Então, para isso você vai se dedicar, vamos dizer, a uma busca interior. É isso? Então,
Se você fizesse isso, você já teria fundado automaticamente uma escola esotérica com um único membro que é você. Se você contasse isso para mais alguém, já teria 2 membros na sua escola esotérica e assim por diante. Então, haveria o surgimento de uma espécie de esoterismo, quer dizer, seria uma atividade de busca das origens, porém uma atividade que se distingue da religião pública por ela ser, vamos dizer, uma espécie de iniciativa individual compartilhada, ou individual compartilhada por um grupo pequeno, tá certo? Naturalmente, esta atividade seria de uma enorme complexidade. Ela poderia incluir, por exemplo, práticas de concentração para você ficar, vamos dizer, ao mesmo tempo acordado e num estado de abertura como se estivesse dormindo. Isto é realmente acontece, quer dizer, você se estando acordado, você está, de certo modo, livre do peso, do impacto das formas sensíveis e aberto a uma espécie de fluxo, né? Isso aí, de fato, se faz. É uma experiência bastante simples, no fim das contas. Ela é trabalhosa, mas ela não é complicada. Não é esotérica no sentido, como é que se diz? Misterioso da palavra. É uma coisa que, de fato, toda pessoa pode fazer com um pouco de paciência, tá certo? Mas precisaria ter essa paciência, precisaria fazer, né, os tais dos exercícios. Por exemplo, o monge, né, grego ou russo, que fica o tempo todo recitando, né, uma prece curtinha, né? Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim. O que ele faz? Ele tem que repetir isso aqui. Ele acaba entrando numa outra roda de tempo, né? Que é uma espécie de tempo cíclico, que retorna, sempre retorna, sempre retorna, sempre retorna. Então, aquela temporalidade interna dele acaba se sobrepondo ao fluxo externo, não é isso? Então, o sujeito está acordado, ele está consciente, tá certo? Mas ele já está vivendo uma espécie de duplo tempo, né? Não é uma coisa complicada, mas é difícil de fazer. Não é complicado de falar, mas é complicado de fazer, é difícil de fazer. O Avicena diz que existe uma outra vida nesta vida. Seria uma Certo, isso aqui já é uma outra. Se o sujeito fez isso, já é uma outra vida nesta vida, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Você imagina, por exemplo, né, a facilidade com que o indivíduo que tem uma certa prática disso, a facilidade com que ele se transporta, vamos dizer, conscientemente, desde da escala de tempo de atualidade para outras escalas. Então, isso aí pode até, vamos dizer, fazer com que as pessoas tenham, vamos dizer, acesso a uma percepção das coisas tão mais completa que ela não vai nem poder explicar para os outros o que ela está entendendo. Por exemplo, todos os acontecimentos momentâneos, tá certo, envolvem as pessoas, os personagens, né, naquilo que se condensa naquele momento. Não é isso? Você perdeu de vista o passado e também o futuro, né? Agora, se você, estando dentro daquela cena e participando dela, você tivesse ao mesmo tempo, não é certo, uma espécie de tranquilidade interior e um recuo enorme, aquela cena para você seria apenas, vamos dizer, um capítulo da vida inteira daquelas pessoas. Você já está vendo tudo que veio antes e tudo que vai vir depois. Então é evidente que você vai participar da cena com um espírito completamente diferente. Não é isso? Por exemplo, saber por que as pessoas estão fazendo isso aqui e agora. Bom, você não pode saber os motivos da conduta presente da pessoa se você não tem uma ideia da vida anterior dela e para onde esta vida está indo.
Mas acontece que naquele momento específico em que as pessoas estão envolvidas naquela situação, principalmente se for uma situação dramática, muito intensa, etc, etc, naquele momento as pessoas perderam de vista o fluxo, a curva das suas vidas. Não é isso? E se você pode fazer isso, vamos dizer, com o tempo de vida das pessoas que você está observando, por que você não poderia remontar antes disso? Essas pessoas tiveram pais e mães e avós, etc, etc. E, de certo modo, na medida em que você vai criando esse tempo cíclico anterior, tá certo? Os tempos anteriores se tornam para você tão reais quanto o presente. Você sabe que eles existiram de fato. As pessoas não estão pensando naquilo neste momento. Não é isso? Mas aqueles tempos existiram. E aquilo que aconteceu neles ainda pesa e ainda está presente nessa situação atual. Tá certo? Então, quer dizer, você começa a ter uma outra vivência de tempo. E que é, vamos dizer, a da perenidade, quer dizer, a presença de todos os tempos, até chegar, vamos dizer, a uma antevisão de eternidade. Não é uma visão da eternidade, mas é uma antevisão, ou é pelo menos uma antecipação simbólica. Não é isso? Então, é claro que o indivíduo que tem esta vivência, ele verá os acontecimentos de uma outra maneira. É evidente que uma outra maneira, no fundo, muito mais adequada, muito mais real, mas ao mesmo tempo muito mais difícil de você exteriorizar e expressar. Não é isso? Então, normalmente, os seres humanos não precisam fazer isso, por quê? Porque a religião, de certo modo, faz por eles. Então o sujeito vai na missa todo fim de semana ou todo dia, ele diariamente, a comunidade vai devolvê-lo à consideração da origem de todas as coisas, vai lembrar que no princípio Deus criou o céu e a terra, depois veio Jesus Cristo, e aconteceu mais isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, então a comunidade toda, tá certo? Tem uma referência, tá certo? De tempo cíclico e de eternidade. Você não precisa fazer um esforço próprio. Né? Mas, se por algum motivo as almas individuais se afastaram da religião, então, ou elas ficam sem nada, ficam na situação da vida puramente empírica, então, o que daria aos indivíduos o sentimento de ser átomos jogados num torvelinho absurdo, de onde vai sair justamente a experiência agnóstica da realidade, é isso. Eu estou num mundo absurdo, sem sentido nenhum, que foi feito por um Deus maligno só para me sacanear. A experiência existe e todos nós já tivemos em algum momento. A experiência ela é uma realidade também do ponto de vista cognitivo. Né? E ela, se o indivíduo se detivesse nessa experiência, né, em vez de passar para outra, e buscasse exprimir o que aquela experiência está dizendo para ele, teria aí uma doutrina agnóstica. O que é o gnosticismo? É uma expressão, né, fenomenológica de uma vivência real, que é a vivência de estar jogado, tá certo? Dentro de um processo absurdo. Né? Mas o indivíduo poderia também, em vez de fazer isso, dizer, peraí, aquilo que a religião pública não me deu, talvez eu possa obter por meios interiores meus, tá certo? Só que daí não tem um ritual pronto, não tem uma doutrina pronta, você vai ter que descobrir tudo, isso vai dar um trabalho, né? Mas é uma possibilidade também. E então, justamente nesse período que antecede o surgimento da filosofia, há esse fenômeno na sociedade grega, um fenômeno nas almas que se dispersam em face da religião pública e que começam, vamos dizer, a buscar outras alternativas. É isso? Não é que começam a sugerir outras doutrinas. Seria até uma leviandade você dizer que não, os caras brigaram com a religião, começaram a inventar outras doutrinas. Mas isso é uma maneira tão insultuosa de ver, né? Eu acho que as pessoas buscaram primeiro um conhecimento, pode ter errado, evidentemente, mas não saíram inventando
né? Inventando doutrinas a esmo. Então, também nós nunca podemos esquecer que toda e qualquer doutrina, toda e qualquer teoria, tudo aquilo que você diz, remonta a certas experiências cognitivas que você teve. E se eu não sou capaz de compreender a sua experiência cognitiva, muito menos eu vou poder compreender o que você está dizendo. Eu posso pegar uma doutrina pronta e simplesmente discuti-la. Por exemplo, Tales diz que a origem de todas as coisas é a água, sim ou não? Aí começa a discutir. Eu digo, peraí, mas eu estou discutindo apenas palavras, no fim das contas. Se eu não conseguir remontar a experiência originária para saber do que se tratava, tá certo? Né? De que vale, então, eu discutir se a origem de todas as coisas é a água ou não é a água? Eu vou cair numa luta de palavras, tá certo? Vai chamar logomaquia, né? Na verdade, praticamente o que se ensina hoje como filosofia é logomaquia, disputa de doutrinas prontas. Eu digo, as doutrinas sem a experiência cognitiva originária não é nada. Tá certo? Então, essas escolas esotéricas que aparecem lá, elas também correspondem a experiências cognitivas. Tá certo? Quer dizer, muito antes de você saber se elas estão certas ou estão erradas, você tem que remontar essas experiências, tá certo? Para você saber, primeiro, se essas experiências revelaram algo de efetivo e de real, e segundo, se o enunciado delas na teoria corresponde àquilo que efetivamente elas experimentaram. Senão você está discutindo, vamos dizer, como que se fossem puras bolhas de sabão, né? Ora, se nesse período, né, que vai entre, vamos dizer, Hesíodo e Tales, né, existe essa decomposição da religião pública grega, né? E, portanto, existe esse florescimento de buscas espirituais ou individuais ou grupais, tá certo? Então, é isso que torna possível que, baseado nessas experiências, o indivíduo enuncie, tá certo, algo que para ele expressa uma realidade fundamental e que ele não o faça em modo narrativo, como fazia a religião antiga e os poetas épicos. Estão compreendendo? Mas, no entanto, isso quer dizer, nós ainda já estamos longe do discurso mítico em forma pura, na forma literária de Homero e Hesíodo, e estamos longe da forma narrativa, mas ainda estamos dentro de um universo de enunciado poético. Apenas esse enunciado poético, ele se caracteriza por duas coisas. Primeiro, ele não vem de uma tradição narrativa que se repete. Isso não vem. É uma coisa que o próprio Tales pegou, tá certo? E, em segundo lugar, ele não é enunciado em forma narrativa, e sim enunciado em forma do que seria, vamos dizer, uma lei geral do acontecer. Não é isso? Isso quer dizer que ele contém elementos da tradição mitopoética e contém elementos do que mais tarde será, vamos dizer, uma linguagem filosófico-científica. Mas ele certamente não é nenhuma coisa e nem a outra, ele é um intermediário. Não é isso? Muita água rolou, tá certo? E olha, aqui eu uso de novo a imagem da água, né? Tá certo? Muita água rolou antes de que fosse possível um enunciado científico no sentido de ser um enunciado válido para todas as pessoas que observassem o mesmo fenômeno, tá certo? Não na interioridade das suas experiências esotéricas, mas na experiência sensível, comum e corrente. Não é isso? Isto é o que se entende hoje por um enunciado científico. Se com isso melhorou a busca do conhecimento, ou se piorou, bom, esse é um problema que nós podemos deixar para depois. Sob certos aspectos, melhorou. Nós dizemos que é bom que haja a teoria científica, porque é mais controlável, nós podemos debater entre nós e podemos apelar ao testemunho de todas as pessoas e não somente de algumas. Em princípio, na prática não é bem assim, mas seria uma vantagem teórica do conhecimento científico. Por outro lado,
o fato de que você só possa apelar ao testemunho, vamos dizer, das experiências sensoriais comuns e correntes, subentende que você, em primeiro lugar, saiba o que são as experiências sensoriais comuns e correntes, coisa que na verdade você não sabe. Qual é o limite delas? Quer dizer, o limite daquilo que é, vamos dizer, experiência sensível de um, não é o limite de outro. Não é isso? Além disso, experiências sensíveis estão sempre vinculadas a uma vivência subjetiva de tempo. Esta vivência subjetiva de tempo varia. Não é isso? Desde o esquizofrênico, que mal tem a visão atomística do momento presente, não consegue articulá-lo com o antecedente nem com o subsequente, tá certo? Até, né, a vivência do monge que fica o dia inteiro recitando Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim, e que com isso ele se desloca em todos vamos dizer, os momentos de tempo que ele queira, e todos são igualmente reais para ele. Quer dizer, esta amplitude da consciência de tempo, essa amplitude, enorme elasticidade da experiência de tempo entre um e outro, nos impede, a mim impede de admitir que a ideia do testemunho sensível coletivo vale alguma coisa. Tá certo? Então, em primeiro lugar, porque não existe realmente, vamos dizer, uma experiência sensorial padronizada. Olha, os limites da sensorialidade humana são esses aqui, e todos nós, né, vemos dentro desses limites. Não, esses limites são elásticos de pessoa a pessoa, são enormemente elásticos. Tá certo? Então, desejando apegar-se à ideia de um testemunho sensorial uniforme de todos os seres humanos, o que os teóricos da ciência moderna foram obrigados a fazer? Foram obrigados a baixar uma lei dizendo que só vale as percepções, né, compreendidas nesta faixa. Tá certo? Então, ora, então isso aí já não é bem um testemunho. É isso, porque se você já baixou uma lei dizendo o que a testemunha pode testemunhar, o testemunho dela só fala se confirmar a sentença anterior. Tá certo? Mas, para muitos setores da realidade, para muitos fenômenos, tá certo? Existe realmente, vamos dizer, esta faixa uniforme. Para muitos fenômenos, para outros não, mas para muitos existe. Então a ciência moderna tratará destes fenômenos e, não sabendo o que fazer com os outros, ela primeiro os deixará de lado e depois até dirá que não existe, baseado no argumento ad ignorância. Se eu não sei da coisa, é porque ela não existe. Mas qualquer que seja o caso, e pouco importante as discussões de quem sabe mais, quem sabe menos, o que é melhor, o que é pior, o fato é que esses enunciados dos pré-socráticos, eles têm esta característica de que, primeiro, eles se distinguem do mito poético por já não serem narrativos e por já não serem recebidos como parte de uma herança tradicional. Então, eles são enunciados individuais, feitos por indivíduos, tá certo? E não são narrativos. Eles são colocados no presente do indicativo, tá certo? Ele não diz, primeiro houve assim, a água fez isso, não, ele diz, a água é a origem de todas as coisas, portanto ela é a origem permanente de todas as coisas. Ele não está se reportando a um passado, a água foi a origem de todas as coisas. Então não é uma afirmativa histórica, apenas da origem temporal, mas é a origem, ao mesmo tempo, origem temporal e causa estrutural permanente. Então, nesse sentido, essas afirmativas dos pré-socráticos são totalmente diferentes das afirmativas dos poetas épicos e da narrativa mítica em geral. Mas ainda tem em comum com eles o fato de que essas sentenças são expressões sintéticas de impressões muito complexas. Portanto, são pura linguagem poética. Podemos definir a linguagem poética no sentido de Benedetto Croce como expressão de impressões. É isso? Então ele está apenas expressando uma impressão e não propriamente enunciando uma lei científica. Para chegar à possibilidade de
exprimir uma lei científica, era preciso que a linguagem, o raciocínio, vamos dizer, e as formas da comunicação cultural passassem por uma série de depurações. Essas depurações não tinham acontecido. Por exemplo, você não tinha a técnica dialética para você pegar, vamos dizer, os vários sentidos da frase e decompô-la. Dizer, ó, a sua frase tem esse sentido, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Né? Nesse sentido, ela pode ser verdadeira, naquele ela é apenas possível e assim por diante. Isso simplesmente não existia. Tá certo? Portanto, seria impossível que Tales enunciasse uma sentença científica numa linguagem cientificamente aceitável, tá certo? Se a ideia mesma de uma depuração linguística que possibilitasse isso nem tinha ocorrido às cabeças humanas ainda. Né? Então, é a mesma coisa que dizer, num certo sentido, ele se diferencia da tradição mito-poética, mas no outro sentido ele ainda está nela. E no que ele se diferencia? Se nós nos perguntarmos no que ele se diferencia, nós veremos que essa distinção é menos aquela que vai do mito poético ao científico do que aquela que vai do religioso para o esotérico. Então, esses enunciados dos primeiros filósofos, eles me parecem ser o resultado, vamos dizer, de uma espécie de acumulação de experiências espirituais aprofundadas, tá certo? Vivenciadas por certos grupos ou indivíduos à margem da religião oficial grega. Está entendendo? Então, não digo que ele fosse ele próprio, vamos dizer, um membro de uma dessas sociedades, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que o surgimento do esoterismo, dessas chamadas seitas esotéricas, criando uma possibilidade, um outro tipo de vivência espiritual mais individualizada, produz naturalmente, vamos dizer, um tipo de conhecimento das origens mais individualizado também. Não é isso? E o enunciado de Tales não é nada mais do que isso, é a expressão de uma vivência cognitiva que um indivíduo teve sobre as origens. Tá certo? Então, Tales se distingue da tradição mítica não como o cientista se distingue, a linguagem científica se distingue da linguagem mitopoética, mas como a experiência individualizada e esotérica se distingue da experiência religiosa comum. Está entendendo? É claro que Giovanni Reale, se estivesse aqui presente, ele me bateria por isso, porque ele teria que concordar com isso. Mas, por outro lado, isso aí reduz a nada a distinção taxativa que ele, até mais por motivos didáticos do que outra coisa, ele pretende estabelecer. Então, eu estou admitindo a distinção que ele fez, eu apenas a estou relativizando e atenuando e amortecendo e colocando um outro, né, elemento no meio. Tá certo? Você percebe que a ideia mesma de origem de todas as coisas, a simples ideia de você perguntar por isso, tá certo? Supõe o quê? Uma certa experiência que você teve da totalidade dos fenômenos. Ou seja, em algum momento, a totalidade do que você viu, passou, observou, sentiu, etc., etc., se condensa numa imagem unificada. Não é isso? E esta imagem unificada, por sua vez, pode sugerir uma origem por trás dela. Tá certo? Então, o que você está fazendo na hora que você diz isso? Você está exprimindo uma impressão obtida no curso de uma vivência espiritual de tipo esotérico. Porque está esotérico porque está desligado, vamos dizer, das fontes da religião comum, tá certo? E esotérico porque é uma espécie de retorno às origens vivenciado por um indivíduo isolado e não pela comunidade. Tá certo? Então, é a expressão poética de uma vivência esotérica. Tá certo? Nesse sentido estrito do esoterismo que eu estou definindo aqui. Na narrativa mística, aquele que acredita, ele não é o responsável pela formulação. Ele recebe. É isso, é. De alguém, certo? Vai se difundindo. Uhum. Certo? Então, ele não é responsável por essa formulação. Isto. E a Adélia, Isto. né?
Ao passo que nessa experiência esotérica individualizada, há um alto grau de liberdade. E de responsabilidade pessoal, portanto. Mas é isso que eu estou dizendo que é a diferença específica aqui. Passa a haver uma dimensão ética junto com o conhecimento, nesse sentido de eu sou responsável por estar formulando minhas ideias. Mas perfeito, perfeito, perfeito. Se alguém também quiser se aproximar, faça isso também responsavelmente. Isso. Não porque pela beleza. A ideia de uma responsabilidade do ato cognitivo, ela começa a surgir aí, evidentemente. Se você, enquanto você está recebendo o legado de uma tradição, você está participando passivamente daquilo, tá certo? Mas realmente não foi você que inventou, você não está dizendo nada, você apenas está passando a bola adiante. Então, a sua única função, a sua única responsabilidade é passar fielmente. Não é isso? Ou seja, o transmissor de uma tradição, ele não pode mudar uma vírgula, tá certo? Então, essa é a responsabilidade. Mas se ele está fora disso, dizer, bom, ele é de fato o articulador do processo cognitivo, e ele é o único responsável pelo acerto e pelo erro. Ele leva o mérito e leva o demérito. Entendeu? Então, a ideia de uma responsabilidade do empreendimento cognitivo começa a partir daí. É claro que eles não estão totalmente conscientes disso ainda. Isso vai surgir um pouco mais tarde. Para que a consciência dessa responsabilidade aparecesse de maneira explícita, tá certo? É necessário que o problema do erro, da falsidade, da mentira tenha se tornado um objeto de discussão pública, como vai se tornar depois. Mas isso só acontecerá depois dos sofistas, e, na verdade, isto surgirá com Sócrates. Eu só aceito realmente o termo filosofia quando tudo isso já está resolvido. Eu digo, a filosofia ela só existe como atividade plenamente diferenciada a partir, por exemplo, da formação e da explicitação da ideia da responsabilidade cognitiva individual. Sem isso não tem filosofia. Então é por isso que eu digo que esses primeiros filósofos, eles não são filósofos ainda, eles são meio esotéricos, são os tipos esotéricos que estão, vamos dizer, fazendo uma espécie de uma transição, onde há uma presença enorme de elementos mitopoéticos, tá certo? Onde a linguagem é mitopoética e, no fim das contas, o único empreendimento a que eles se dedicam é a expressão de impressões, portanto, a exteriorização de um discurso poético, tá certo? Mas por que é assim? Eu estou piamente convicto de que todo conhecimento humano só pode surgir assim, independentemente da etapa histórica em que você esteja. Porque não é porque você nasceu depois que você nasce sabendo, você vai ter que absorver, tá certo? Um legado e aprender as técnicas, etc, etc. Mas o circuito normal, vamos dizer, normal e até normativo da busca do conhecimento humano é a absorção das impressões de dentro e de fora, a acumulação e condensação delas na memória, a sua expressão, que tem que ser poética no primeiro momento, inevitavelmente, não é isso? Depois da exteriorização, o confronto dela com outras expressões poéticas obtidas por outras pessoas, daí o surgimento do problema da verdade. Daí a formulação de uma técnica de confrontação das verdades pessoais, tá certo? E o surgimento de um ideal do conhecimento universal apodíctico, a formulação do método para isso e, finalmente, depois de agora nós temos a ideia de ciência. Qual é a ideia de ciência que começa a filosofia? Está entendendo? Então, por isso que eu digo, na verdade, o primeiro filósofo é Sócrates. O primeiro filósofo que está consciente de toda esta dificuldade aqui é Sócrates. Tá certo? Mas o primeiro que realiza uma filosofia não é nem Platão, é Aristóteles. Quando Santo Tomás de Aquino chamava Aristóteles de o filósofo, ele sabia exatamente o que ele estava dizendo. Quer dizer, que é o sujeito no qual se realiza pela primeira vez a ideia do filósofo de maneira plena. Os outros estavam apenas querendo ser. Esse foi o primeiro que foi. Você vê que mesmo em Platão existem outros arquétipos que estão ali misturados. Tá certo? O do profeta legislador, tá certo? E o do enunciador de verdades míticas e intemporais. Aliás,
verdades míticas, como é que se diz, ancestrais. Platão tem tudo isso ainda misturado nele. Tá entendendo? Então, nem mesmo em Platão você já vê a filosofia inteira, mas ela não está clara. Ela está misturada com outras coisas. Agora, com Aristóteles, não. Opa, esse aqui é filósofo mesmo. Então, para saber o que é filósofo, você estuda Aristóteles. Agora, para estudar Aristóteles, vai ter que estudar tudo que veio antes também. Eu comecei com Sócrates, Platão e Aristóteles porque eu achei que ficaria mais claro. Se eu fosse enunciar toda esta coisa antes, provavelmente eu levaria meses de exposição para chegar até onde eu estou agora. Por isso que eu inventei esse truque. Eu dou primeiro a conclusão do negócio, daí já ficou claro. Então, depois a gente volta para ver os dados que estavam antes. Mesmo assim, eu dar simplesmente esses dados de maneira narrativa, primeiro, Tales diz que tudo se originou com a água, depois veio Anaximandro com Áperon, e veio Anaxímenes com ar, veio o negócio do Empédocles com os 4 elementos. Se eu fizesse isto, eu acho que eu não chegaria a condensar vamos dizer, esta sucessão de uma maneira tão clara e tão definida como, pelo menos eu acho que está claro definido, né? Argumentando aqui em causa própria, eu acho que está claríssimo, né? Então, fixar exatamente qual era a posição desses pré-socráticos entre a tradição mítica e a filosofia na sua expressão plena, é extremamente importante para que você compreenda a índole da atividade filosófica e saiba que o surgimento dela foi um esforço de muita gente. Não foi fácil isso aí, né? Porque existe sempre, vamos dizer, isso não é tema nem deste curso, esse é o tema do seminário de filosofia que eu vou dar amanhã, mas eu posso dar uma dica aqui. Existe um abismo, tá certo, entre o falar e o inteligir, né? Tudo aquilo que você enuncia, você tem uma intenção de significado, tá certo? Mas a intenção de significado nem sempre se realiza na sua própria mente. Quer dizer, você não consegue realizar intuitivamente o significado que você expressa quando você diz as coisas, tá certo? Ora, a consciência vamos dizer, deste abismo, tá certo? Ela foi sendo trabalhada ao longo de muito tempo e é um dos temas fundamentais de Edmund Husserl, né? Ora, para que as discussões filosóficas elas façam sentido e tenham utilidade, é necessário que elas discutam, vamos dizer, significados que foram efetivamente realizados ou que são realizáveis na mente, e não apenas os seus enunciados verbais correspondentes. Não é isso? Na vida diária, nas discussões não filosóficas, discussões políticas, religiosas, etc., etc., o que acontece é que, na maior parte das coisas, as pessoas estão discutindo intenções de significado que não são realizáveis. Ou seja, elas estão dizendo coisas que elas mesmas não conseguiriam pensar. Oi. Existe alguma técnica para eu fazer um exame, digamos assim, do que eu sei e diferir o que é significado? Toda a prática da fenomenologia russa passou a vida esclarecendo isso aí. Então, eu acredito que a história da filosofia é marcada por uma conquista de uma série de patamares, tá entendendo? Então, eu não acredito na história de que os problemas filosóficos são eternos e a filosofia não progride. Fala, mas é evidente que progride. Evidente, porque tem certas coisas que você conquistou e você não pode cair abaixo daquilo lá. Claro que aquilo não resolveu todos os problemas, tá certo? Mas fecha certas questões que você não tem mais o direito de ignorar que foram resolvidas. E nenhuma dessas conquistas definitivas está presente, por exemplo, em Tales. Essas são todas possibilidades, tá certo? Mas desses patamares, a consciência plena da distinção entre falar e conhecer, eu digo, ela só aparece com Edmund Husserl.
Particularmente, já nas investigações lógicas tem isso. Então, se você não tem, vamos dizer, a realização do significado, a realização intuitiva do significado daquilo que você está dizendo ou daquilo que você está ouvindo, então você está na logomarquia. Você está discutindo sentenças. Acontece que as sentenças consideradas em si mesmas jamais podem ser verdadeiras ou ser falsas, porque a veracidade ou falsidade delas reside não na sua formulação verbal, e sim no seu significado. Tá certo? Então, se os significados não são perfeitamente realizados, se eles não são presentificáveis no ato intuitivo, você está discutindo frases. E discutir frases é inútil, porque as frases não são nem verdadeiras nem falsas. Está entendendo? Então é como se você estivesse trocando, vamos dizer, uma embalagem, né, de produto por um cheque sem fundo. De um lado não tem nada, do outro lado também não tem nada. Eu te dei uma mercadoria nenhuma e você me deu um valor nenhum. Então é isso que os argentinos chamam de cambalache. Cambalache é troca, né, de coisas de nenhum valor por coisa de valor nenhum. Então de muita discussão cultural, filosófica, que tem por aí, né, é assim. Muito da filosofia moderna é assim. Tá certo? Então, quando você passa aí a peneira husserliana nesse negócio, o que sobra de coisa importante diminui muito, graças a Deus diminui, porque também simplifica a guerra, né? Então, nós, por exemplo, se fôssemos discutir com Tales se a origem de todas as coisas é a água ou não, das duas uma, ou nós teríamos que fazer o que fizemos aqui, ou seja, tentar realizar intuitivamente, né, o significado intencionado na palavra. Ou então nós iríamos discutir a fórmula em si mesma. A fórmula em si mesma não é nem verdadeira nem falsa. Ela pode ser verdadeira ou falsa, dependendo do seu significado. O significado só aparece na realização intuitiva da intenção de significado. Quando nós a realizamos, nós vemos que é uma sentença necessariamente pluricensa, porque é uma condensação poética de uma impressão complexa. E que, portanto, em si mesma, ela não pode ser discutida como verdadeira ou falsa. Está compreendendo? Acontece também que muitas coisas que passam por teses filosóficas que podem e devem ser discutidas, não são senão exatamente a mesma coisa, ou seja, condensações poéticas de impressões complexas. Está entendendo? A tal da filosofia de Nietzsche, por exemplo, é isso aqui. Não existe nenhuma filosofia de Nietzsche, meu filho. Existe uma série de impressões, de expressões, de impressões enormemente complexas, tá certo? Que estão dentro das frases de Nietzsche como, vamos dizer, se fosse uma casca. Você tem que quebrar aquela casca para que as vivências correspondentes apareçam. E elas são tão complexas que elas não são teses filosóficas, são centenas de teses filosóficas possíveis que estão ali embutidas, como, né, dentro de uma única sentença poética você tem 10, 20 teses filosóficas possíveis. E a diferenciação, o desmembramento, a explicitação disso requer uma técnica. Essa técnica surge exatamente, digamos, entre Zenão de Eleia, quer dizer, que Aristóteles considerava o pai da dialética de algum modo, mas não era pai, era apenas um bisavô, tá certo? E o próprio Aristóteles, que foram depurando, então, vamos dizer, a arte de você descompactar essas frases poéticas, expressar os seus vários significados que podem ser antagônicos, e você então classificar quais podem ser verdadeiras sobre tais ou quais aspectos e quais podem ser falsas sobre tais ou quais outros aspectos. Isso é um negócio que deu uma trabalheira enorme, ninguém poderia ter feito isso sozinho. Então, naquela época, um Tales ou um Anaximandro, ele não tinha nenhuma dessas técnicas pronta. Então, eu jogava com os elementos que tinha, mas hoje elas não apenas existem, mas são aprimoradíssimas. E o fato é que a cultura do século XX e agora do XXI parece que se recusa a usá-las.
Existe uma espécie de obstinação em você continuar, né, discutindo sentenças poéticas, mesmo quando você sabe que elas não são teses filosóficas e que não adianta discuti-las, que você não vai chegar a nada com isso aí. As pessoas fazem isso o tempo todo. Assim, o senhor disse sobre a tentativa de ter uma experiência mística, renegando tudo que veio antes e tudo que já se sabe, tudo que foi ligado a uma coisa demencial. Vamos dizer, dentro da... Comparado a tentar descobrir a cor do câncer, tentando deliberadamente esquecer toda a ciência. Exatamente. O sujeito ele quer ser um novo Adão no paraíso. Quer dizer, eu não preciso de nada disso. Eu sei tudo, eu sou doutor, eu sou bonito e gostoso, eu sou melhor que todo mundo e vou descobrir por mim mesmo. Isto é impossível, isto é um insulto, tá certo? E no fim é uma confissão da sua impotência. Você diz que você vai descobrir tudo porque você tem preguiça de estudar. Você não é capaz nem de aprender o que os outros ensinaram, quanto mais descobrir alguma coisa. Agora, como é que isso chegou a ficar assim? Nós veremos nas etapas finais desse curso, na narrativa, nós vamos entrar num negócio que hoje em dia eu já não hesito mais em chamar a era da inépcia. Essa aqui é aquela era onde diz Shelley que a filosofia cai para um nível pueril. Tá certo? Quando a filosofia cai para um nível pueril, não é de espantar que a cultura em volta acaba caindo para um mais baixo ainda. Quer dizer, se os filósofos viraram crianças, né, a cultura em geral virou coisa de mongoloide, tem retardado mental. E isso não é uma força de... Eu vou demonstrar para vocês, quando nós chegarmos lá, eu vou demonstrar tintim por tintim isso aqui, tá certo? Se não der para demonstrar tudo neste curso, pelo menos darei as dicas e indicarei em que outros cursos, em que outros lugares eu dei o restante da demonstração. E vocês vão ver que há pelo menos 4 séculos nós estamos discutindo inépcias. É uma coisa que eu não acredito que ninguém tenha ousado dizer isso. O próprio Husserl, no fundo, ele sabia disso. Quando você lê o livro da Crise das Ciências Europeias, né, que é um apanhado crítico dos fundamentos cognitivos de toda a ciência moderna, você vê que, olha, ele diz aquilo de uma maneira muito técnica, muito complexa, muito rigorosa, muito meticulosa, mas no fundo o que ele está querendo dizer é que tudo isso é uma imbecilidade fora do comum. Tá certo? Claro que era um homem muito educado para dizer isso, né? E sempre foi, e nunca foi um sujeito polêmico, um homem de combate, não era isso, o negócio dele ele era um homem de ciência mesmo, né? Mas a conclusão final da crise das ciências europeias é que uma espécie de imbecilidade, o imbecil coletivo não está presente só no Brasil, não, está presente no mundo há pelo menos 4 séculos. E se a gente não compreender esta fase, nós nunca vamos sair de dentro dela. Se nós nunca entendemos o que aconteceu ali, nunca a humanidade vai voltar ao nível filosófico que tinha em Platão e Aristóteles. E isso é a coisa básica, vamos dizer, para a salvação da espécie humana. Não adianta você esperar que as religiões façam isso, elas não vão fazer. Isso é nós mesmos que temos que fazer, elas não se destinam a isso, elas te dão uma base que te ajuda a isso, mas não vão resolver. É aquilo que o senhor chama de virtude salvífica do conhecimento? Bem, nesse sentido, sim. Né? Porque não vai confundir, que nem o outro imbecil lá, confundir virtude salvífica do conhecimento com salvação pelo conhecimento, pelo amor de Deus. Seria a mesma coisa, a expressão é até pedante, horrível, pelo amor de Deus, virtude salvífica do conhecimento, eu jamais escreveria uma coisa dessa hoje. Literalmente é medonho isso aí. Né? Eu diria virtude salvadora, mas eu estava impregnado da linguagem do Fritjof Schumann e usei o termo dele salvífico. Né? Então, salvífico é a mãe. Seria a virtude salvadora do conhecimento. Né? Então seria como a virtude salvadora da caridade. Ela não salva, mas ela ajuda, não ajuda? Então o conhecimento também não salva, mas ajuda. Então,
Agora, se o sujeito não quiser entender isso e quiser interpretar no sentido herético, tá bom, isso é o problema dele. Quer dizer, não entender o que a gente está falando é a coisa mais fácil. O difícil é entender. Agora, nós aqui também, é quando você vê assim, essa própria discussão entre qual é o elemento mítico e o elemento racional, você vê que tudo que eu expliquei aqui, eu consegui explicar a transição do mito para a filosofia sem apelar ao conceito de razão, você reparou? Eu não usei o conceito de razão. Porque eu acho que ele não se aplica ao caso, porque o conceito de razão será muito posterior, será outro critério, está entendendo? Né? E não precisa entrar essa variável. Então, quer dizer que, em geral, as explicações que são dadas dessa transição do mito para a filosofia, para mim elas são insuficientes, primeiro, porque usam um conceito de razão que já é um conceito muito posterior, tá certo? E que um Tales ou Anaximandro não tinha a menor ideia do que fosse isso. Em segundo lugar, porque não leva em conta essas etapas intermediárias, tá certo? Que se expressariam depois nos outros dois discursos, o retórico e o dialético. A transição do mito poético para o filosófico se dá através de alguns séculos de retórica com os sofistas. Não é isso? Não surge do nada. E, por sua vez, a ideia de começar essa transição, de como é que o mito poético se transforma depois em discussão retórica. Tá certo? Para isso foi preciso que ele rompesse com a tradição coletiva através dessas especulações esotéricas. Então, a quebra da religião grega produz a proliferação de seitas esotéricas, portanto, de experiências individuais que, quando se expressam, tem que fazê-lo ainda em linguagem poética, mas já não dentro da linguagem narrativa. Ora, o que é uma poesia que não é narrativa? Que é individual, que não é narrativa? É poesia lírica. E esse tempo que antecede justamente os pré-socráticos é o tempo do surgimento da poesia lírica grega. A poesia lírica é a expressão de impressões atemporais. Quer dizer, a água, a origem de todas as coisas, é um verso lírico. É uma expressão individual de uma vivência atemporal. Ao contrário do épico, que é sempre narrativo. Está compreendendo? Eu acho que Giovanni Reale estivesse presente aqui, ele teria que concordar. Mas Pitágoras, né? O número é a origem de tudo. o número de todas as coisas. O que é isso? Isso é poesia lírica. Mas isso não significa dizer, mas então eles estavam num estágio mais primitivo, porque no fundo não há estágio mais primitivo. Só há estágio mais primitivo ou menos primitivo na clave daqueles patamares que eu falo. Quer dizer, se você recua para um nível de conhecimento que já tinha sido mais baixo do que aquele que já tinha sido alcançado, então você pode dizer que é primitivo. Mas se você simplesmente está seguindo a ordem, de novo, tá certo? A ordem normal, por assim dizer, fisiológica do conhecimento, que é a impressão, a memória, a imaginação, a expressão da imaginação, a verbalização, depois a catalogação dialética dos sentidos, o exame dos sentidos. Se você está fazendo isso, eu digo, você não está mais primitivo, nem menos primitivo nenhum, você está fazendo simplesmente aquilo que é normal fazer. Deus é a origem de todas as coisas. Como fica? Sempre falam isso, né? O que é Deus? O que quer dizer com Deus? A luz. A luz. Isso é poesia lírica. Poesia lírica. Claro. Se você dizer Deus é luz. É a origem de todas as coisas. Deus é a origem de todas as coisas. Também é poesia lírica. Para você transformar isso, vamos dizer, em teologia, você não imagina o trabalho que dá. Agora, se foi Jesus Cristo que disse, então aí não é poesia lírica. Porque ele está inaugurando uma tradição. Está falando palavras que se destinam a ser repetidas tais e quais. Ele mesmo diz, quem mudar uma vírgula disso aqui está lascado. Tá certo? Então inaugura uma outra, né? Tradição que se transmitirá de maneira o quê? Narrativa de novo. O que é o Evangelho? Narrativa. Agora, se um de nós diz aqui, Deus é luz, Deus é a origem de todas as coisas, bom, o que você está querendo expressar uma impressão, expressar sinteticamente em palavras uma impressão muito complexa.
Não é isso? Se você for desdobrar o sentido que isso tem, para que a gente saiba a que tipo de vivência cognitiva corresponde à sua frase, nós vamos ter um trabalho miserável. Agora, eu espero que quando você diz isso, Deus orienta, eu espero que você tenha consciência da complexidade do que você está dizendo. Você está dizendo um mundo inteiro, né? Não é isso? Exato. Quer dizer, a frase é simples. Hein? Ou então está repetindo uma tradição. Ou então está repetindo uma tradição, claro. Você pode repetir a tradição sem você entendê-la, certamente. Que é mais confortável. E não é errado. Ninguém tem a obrigação de investigar tudo por cifra. Você tem todo o direito de receber a tradição e repeti-la. Aliás, deve até fazer isso. Tá certo? Porque se você não quiser fazer isso, bom, então você vai ter muito trabalho, você vai ter que ser filósofo. Tá, e a gente não pode exigir que todas as pessoas sejam filósofos. Não tem o menor sentido isso aí. Você entra nisso porque você quer. Não é isso? Mas, vamos dizer, a sentença simples, que tem um significado enormemente complexo e que tem até várias camadas de significado superpostos, o que é isso? Isso é linguagem poética, evidentemente. Seja a da tradição, seja a da sua vivência pessoal. Mesmo quando nós traduzimos a frase do Tales e colocamos a expressão todas as coisas, o grego não tem sequer essa palavra coisas, né? Pois é, que já é um problema, porque isso são as tais das coisas, né? Por exemplo, as ideias são coisas. Essa sua doutrina é uma coisa, ela também se originou da água. Está entendendo? Então, hoje, por exemplo, isto aqui, que eu estou dando nesta aula, isto aqui preparará vocês de uma maneira terrível para vocês compreenderem a chamada problemática da autorreferência, que é o principal problema de toda a filosofia moderna. Quer dizer que uma filosofia que pretende explicar, vamos dizer, uma espécie inteira, um gênero inteiro de fatos. Tá certo? E, por exemplo, uma teoria que pretende explicar o conhecimento humano, ela, evidentemente, ela própria é um ato de conhecimento humano. Não é isso? Então, se você tem uma teoria do conhecimento humano, é obrigatório que a sua teoria explique a possibilidade da existência da própria teoria. Não é isso? Desde que ela é um ato de conhecimento humano. Ela não é outra coisa. Se eu faço uma teoria do conhecimento humano, eu não sou obrigado a explicar por que as aves voam. Esse é outro negócio. Mas, evidentemente, o enunciado de uma teoria filosófica é um ato de conhecimento humano. Então, se eu tenho uma teoria geral do conhecimento humano, a minha própria teoria deve poder ser explicada por ela mesma. Né? E o fato é que nenhuma das teorias gnoseológicas modernas, nem Descartes, nem Locke, nem Hume, nem Kant, atende a essa condição. Está entendendo? Agora, a de Tales também não explicava. A água é a origem de todas as coisas. Bom, como é que você vai explicar, a partir da água, o fato de que um dia um cidadão chamado Tales fosse dizer tal ou qual coisa? Não tem transição possível, tá certo? Porém, em Tales isso é perdoável por quê? Porque não tinha os instrumentos dialéticos diferenciadores e ele estava expressando uma impressão poética altamente complexa. Então não podemos cobrar isso dele. Porém, quando Hume, no século XVIII, disser que todas as conclusões gerais que você tira, tá certo, a respeito do conhecimento, a respeito do que quer que seja, tá certo, não são senão sedimentações de impressões, né, cimentadas pelo hábito e que, portanto, elas não valem grande coisa, é evidente que este preceito geral se aplica à própria teoria de Hume. E ele nem de longe percebeu isso. Entendeu? Então, este loop, tá entendendo? Essa coisa, olha, o fato, esta coisa terrificante, quer dizer, que o fato de você enunciar a sua teoria prova que ela é falsa. Isto aqui basta para demolir toda a filosofia moderna, só com esse pequeno exame. Porque ela é uma filosofia feita na base da inconsciência da sua própria possibilidade de existir. E esta inconsciência, filosoficamente, é impensável, porque essa filosofia é um exame crítico do próprio conhecimento que você tem. E a primeira coisa que você faz é se abster de fazer esse exame, então não tem filosofia alguma. Vamos.
Essa característica de ser uma espécie de macaco que não olha para o rabo, ou seja, eu queria falar sobre tudo, mas se auto-invalidar quando fala de si. Então, a expressão, esse sujeito não se enxerga. Isto aqui é a regra de toda a filosofia moderna, quase sem exceção. É isso que eu ia dizer. Pode-se dizer isso do Marx, do Freud. Marx, Freud, Nietzsche. Olha, do que eu examinei até hoje, tem 2 caras que escapam nesse período, que é Leibniz e Schelling. Só esses 2. Isso, você já se formulou alguma hipótese por que seja assim, né? Milhões de hipóteses. Por que isso aconteceu? Isso é uma desgraça fora do comum. E, sobretudo, é uma vergonha, é um vexame, né? Vexame de proporções universais, entendeu? Ou pelo menos proporções europeias. Como é que entramos nisso? Entendeu? Tem milhares de causas, a gente pode investigar, tal, mas o que importa é menos você saber por que aconteceu, do que o simples fato de você ter a consciência de que isso aconteceu e de que você não deve fazer isso. Né? Quer dizer, eu não preciso saber exatamente por que né, o sujeito se vicia em droga, para eu saber que não é bom eu não me viciar também, tá entendendo? Então, de caras, olha, o negócio é assim e é melhor você não entrar nisso, embora a gente não saiba como é que as pessoas entram. E por que entram, né? Mas, certamente, isso tem algo a ver também, vamos dizer, com a decomposição da unanimidade religiosa ocidental, não é isso? Sem que, concomitantemente, aparecessem, vamos dizer, experiências esotéricas capazes de alguma maneira, segurar o tranco. E não surge, em parte, pelo simples fato de que, já havendo, na época, 16 séculos de teologia acumulada, de experiências místicas registradas, etc., etc., não há razão suficiente para você querer buscar uma experiência mística ou esotérica fora disso. Simplesmente não há. Então, o que acontece nesse período é um esquecimento desse legado cristão. Um esquecimento, portanto, um desconhecimento. As pessoas simplesmente passam a não entender mais. Está entendendo? Então, eu digo, se você não entende mais, né, até aquilo já está explicado, como é que você, então, agora vai ter a capacidade para você mesmo, né, com seus experimentos esotéricos, você chegar em algum lugar? Você não vai chegar a nada. Então, aí começa o pseudo-esoterismo. Mas eu sei que isso não é explicar as causas, isso é apenas dizer o que aconteceu. O que aconteceu foi isso, mais isso, mais isso. Então, a causa seria uma... em história tem isso, quando você pensa que você está explicando a causa de alguma coisa, não, você simplesmente está contando a história dela. Não é isso? E, de fato, o motivo que nós temos para estudar a história da filosofia é saber de onde nós viemos, aonde nós chegamos e como foi que nós viemos parar aqui. Não é isso? E não justificar causalmente, dizer, foi por causa disso ou por causa daquilo. Não. Houve uma série de passos, uma série de decisões, e o encadeamento lógico dela nos leva a tal ou qual situação. Bom, será que seguida a sua teoria sobre a origem da história e quais são os agentes da história, a gente não poderia esboçar uma ideia de que, por exemplo, de que são conflitos entre tradições, ou seja, entra uma tradição que é a tradição gnóstica e ela faz uma diferença a partir desse momento? Pode, mas isso também não seria uma explicação causal, seria apenas a narrativa de alguma coisa que aconteceu. Não é isso? Porque sempre você poderia fazer a pergunta, mas por que aconteceu? Daí você diz, aconteceu assim, por quê? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Então, às vezes ele não sabe o porquê. Não chega a saber o porquê, porque no fim das contas, né, tem aquela frase do Ortega, assim, ele diz, nunca ninguém escreveu um livro que explicasse perfeitamente por que alguém fez alguma coisa. Certo? É difícil você explicar a causa última, porque se você vai explicar a causa, aquela causa remonta a outra. A explicação das causas não cabe à história, a explicação das causas é de ordem metafísica. Não é isso? A história é apenas, vamos dizer, a ordem que as coisas foram acontecendo e não a sua causa última. Muitas coisas acontecem simplesmente porque o sujeito decidiu o que ia acontecer. E como é que você vai saber por que ele decidiu? Mas a narrativa pode fazer com que você intua. A narrativa pode te sugerir a presença de uma causa, mas ela nunca poderá provar a causa. Porque a prova da causa depende, né, de você, além da narrativa, você ter um critério hierárquico, explicativo já pronto.
por exemplo, por que numa investigação criminal a narrativa dos fatos, o ordenado dos fatos, te leva à descoberta da causa? Porque você já tem certas convicções permanentes e estruturais sobre os motivos da ação humana, porque você já tem um código penal pronto, você tem tudo isso pronto. Então a narrativa confrontada com isso te dá a causa, né? Então a narrativa sozinha não poderia te dar isso. Então precisa a narrativa e o quadro de referência por outro lado. Esse quadro de referência, se tratando da totalidade do acontecer, só pode ser de ordem metafísica. Me perdoa a falta de explicação, mas eu não entendi qual a relação entre a deterioração da tradição religiosa ocidental, né, e esse fenômeno de as doutrinas modernas, as teorias civis modernas, sempre... Sim, a partir da não diga deterioração, quer dizer, a perda da unidade religiosa do Ocidente faz proliferar automaticamente, produz uma pululação de experimentos esotéricos, isso é, almas individuais que acabam querendo rastrear a origem, mas sem ter a referência da tradição. Acontece que essa tradição já tinha um saber acumulado imenso. Tá certo? Então, a partir da hora que você, por não querer mais estar vinculado àquela religião dominante, você decide ir sozinho e você ignora toda a tradição acumulada, você emburrece. Você cai para um patamar anterior. Você vai ignorar um monte de coisa que os caras já sabiam. Mas isso te leva necessariamente, ou na maior parte das vezes, a dizer coisas que não se aplicam sobre si mesmo? Não, isso leva, vamos dizer, se você começa a filosofar a partir de uma interpretação falsa da situação existencial que te leva a filosofar, você não vai chegar a lugar algum. Você está entendendo? Quer dizer, o filósofo grego que rompia com a religião dominante, aquela religião constituía-se apenas de mitologia e cultos. Você não tinha uma teologia. Você não tinha, vamos dizer, um legado de experiências místicas já sistematizado, arrumadinho. Você não tinha nada disso. Você está entendendo? Agora, no cristianismo tem. E neste ínterim, as pessoas que passaram por isso, vamos dizer, os teólogos místicos, eles descobriram muita coisa. Você está entendendo? Então, se você, porque você não quer ficar na religião, você ignora tudo isso, o que você faz? Você está cometendo o pecado mortal de adanismo. Você está achando que você é o primeirão, quando na verdade você não é. Então você provavelmente vai cometer erros que já foram cometidos e corrigidos 1000 anos atrás. Você volta para trás. É isso que Schelling quer dizer, caiu para um nível pueril. Os caras começaram a cometer erros que nenhum escolástico teria cometido. E as pessoas perdem a consciência de si mesmo. Perde a consciência de si mesmo. Quer dizer, você está numa situação histórica definida por uma série de patamares já conquistados. Esses patamares criaram a sua situação, você está em cima disso e você quer fazer de conta que você é o primeirão. Quando não é. Até a tua linguagem já está determinada por toda esta evolução, aquelas contribuições todas estão, de certo modo, estão embutidas ali. E se você acha que você pode fazer o conhecimento avançar, tá certo? Partindo da negação de que alguém tenha descoberto alguma coisa antes de você, você não vai chegar a nada. Quer dizer, isso quer dizer que quanto mais existe cultura acumulada, tá certo? Menos você tem o direito de ignorá-la. Por quê? Porque a tua situação existencial já está definida por... Não é só os seus conhecimentos que são definidos por esta acumulação, não, a tua própria situação existencial. Você, desde pequenininho, você já recebeu uma educação, você vive dentro de um quadro jurídico, social, político, moral, etc., definido já por toda esta acumulação. Entendeu? Então você depende dele em tudo que você faz. Você é um filho da civilização. Então, se você quer brincar de Adão no paraíso, para começo de conversa você está mentindo. Oi. O senhor disse que a filosofia evolui. Por que se costuma dizer que todos os filósofos que apareceram depois do trio grego não conseguiram inovar em nada? Bom,
A verdade é o seguinte, a verdade é que com Platão e Aristóteles o negócio dá um salto tão grande que tudo que veio depois empalidece, tá certo? Mas se dizer que não andou nada depois deles é falso, andou, tá certo? Ninguém deu um passo do tamanho do deles, mas o simples fato de que eles tenham dado algum passo depois de todo esse pré-socrático já mostra que a coisa anda. Além disso, antes de Platão e Aristóteles, também haviam dado passos. Então, por exemplo, essa constatação da existência do áperon, do indefinido, quer dizer, que tudo aquilo que você conhece, que você vivencia, etc., etc., está colocado sob um fundo ilimitado e indefinido. E, bom, peraí, esta é uma situação humana permanente. Ninguém pode dizer que está fora do áperon, porra. Você está entendendo? Isto você percebe, quando você ouve isso, lê, você tem a obrigação de perceber, fala, pô, esse raio desse Anaximandro, ele descobriu algum negócio que não valia só na época dele, e que não é só poético, não, isso é uma realidade estrutural permanente do ser humano. Quer dizer, é um dos, vamos dizer, dos pilares da própria condição humana. Tá certo? Ninguém pôde jamais, né, nem ampliar o domínio daquilo que é definido e conhecido, até fazer com que desapareça todo o indefinido para lá, assim como ninguém jamais conseguiu tornar tudo indefinido e fazer de conta que ele nunca soube nada. Então, aí você diz, opa, isso aqui é um patamar. Tudo que você investigar depois tem que prestar satisfações a Anaximandro. Quer dizer, olha, Anaximandro já mostrou que existe o áperon. Não vem com... Se você chega à conclusão que desmente a existência do áperon, ou desmente que você esteja dentro dele, você está errando. Entendendo? Quando Sócrates, no diálogo Mênon, ele faz a demonstração de que você sabe mais coisas do que aquelas que você aprendeu, isso também é uma coisa definitiva, não tem jeito de negar. Quer dizer, a existência de algum tipo de conhecimento inato que é dado na própria estrutura cognitiva humana, que a própria estrutura cognitiva humana já é conhecimento, não tem como negar. Entendeu? Quer dizer, você não precisa acreditar na teoria da preexistência da alma, nem nada. Não, pega a teoria na sua essência filosófica, descontando, vamos dizer, o floreio poético que teve em volta. Fica com isso aí, você vai ver que isso é um patamar conquistado. Aquelas técnicas dialéticas todas criadas depois ao longo de um milênio de escolástica, elas todas existem, você tá entendendo? Elas existem e funcionam. Quer dizer, você não pode fazer de conta que nada disso aconteceu, tá certo? E em pleno ano 2000 você montar uma discussão baseada em erros de lógica que no ano 1200 os caras já tinham desmontado tudo. Isso aí não é um barbarismo. Se bem que as pessoas fazem esse barbarismo, né? E muitas são pagas para fazê-lo, tá entendendo? E muitas recebem, fazem uma carreira e ganham o prêmio Nobel fazendo esse barbarismo, tá certo? Mas, afinal de contas, vamos dizer, que as pessoas façam isso, bem que com isso até adquiram prestígio filosófico, etc., é apenas o engano cometido por um certo tempo, por uma certa época. Isso só vigora naquela época. Na época seguinte, a pessoa já percebe que tudo aquilo foi uma burrada. Então, como nós temos uma referência histórica maior, não temos por que ceder ao espírito da época, se nós sabemos que ele é apenas o espírito de uma época. Está compreendendo? Então, a ideia mesma de tradição, ela serve para isso. Ela serve para que você, compreendendo os vários espíritos das épocas, você não se prenda a nenhum deles. Todas as épocas vão passar, a nossa também. Ela não é mais melhor que as outras. Está entendendo? Quando você se liberta disso, se bem que às vezes a libertação disso exige a posse pessoal de uma outra vivência de tempo, que é justamente o negócio do esotérico, que eu me referi no começo, tá? Quando você toma consciência disso, é só aí que você está apto a compreender até que ponto a ideia do progresso, compreendido no sentido geral, quer dizer, que nós estamos necessariamente numa época que sabe mais que a outra, é um grande erro.
Nós simplesmente viemos depois. Isso quer dizer que o número de coisas que nós temos obrigação de saber é maior, mas não quer dizer que você sabe. Hã? Então, bom, isso aqui nos dá, vamos dizer, o quadro dos conceitos necessários para que a exposição cronológica das doutrinas pré-socráticas não seja tempo perdido. Na próxima aula, ou nós faremos essa exposição, será tomada inteirinha por essa exposição, ou bastará 20 minutos, essa semana só fazer a narrativa dela e passarmos para o item seguinte. Tá bom? Então, muito obrigado.